framework é um conjunto de bibliotecas, funcionalidades, objetos e métodos que se reúnem para cumprir um objetivo em comum, como construir uma aplicação web. Elas não necessariamente têm alguma relação entre si. Cada biblioteca cuida de uma tarefa diferente. A principal diferença de um framework para uma biblioteca é que um framework te força a desenvolver de uma certa forma, seguindo uma certa estrutura, com menos espaço para inovação e criatividade. Um framework pode ter várias camadas, dedicadas a funcionalidades distintas, que via de regra não tem nada a ver uma com a outra quando isoladas individualmente, mas quando reunidas se juntam para cumprir um objetivo em comum. Existem vários tipos de framework. Um deles é o que eu gosto de chamar de framework de baixo nível. Não se trata de uma terminologia oficial, como o Express, por exemplo, onde, apesar dele te forçar a seguir um certo padrão, é extremamente flexível e nós temos que configurar a maior parte das funcionalidades com as nossas próprias mãos, como templating engines, middlewares, gerenciamento de sessão, cookies, ORM, etc. Outro exemplo desse tipo de framework é o Flask no Python. São frameworks que padronizam algumas coisas, mas ainda dão muita liberdade e muito poder ao programador. Frameworks como o Spring, Laravel, Django e o Nest.js, por exemplo, são frameworks que eu gosto de chamar de framework de alto nível, que oferecem um nível de abstração muito maior e possuem uma estrutura muito mais engessada, restringindo a liberdade de escolha e padronizando as aplicações absurdamente. Aqui estamos falando de serviços, repositórios de dados, conversões mais rígidas, etc. Dado esse fato, não é correto comparar um Spring com o Express. Não é questão de qualidade, eles são tipos completamente diferentes de framework e meio que não conversam entre si, apesar de cumprirem o mesmo objetivo. Você pode ver melhor essa diferença com este exemplo visual. Neste código em Express, de uma API que eu fiz há um tempo atrás, temos um único controlador para uma única operação de uma entidade no banco de dados, que é a operação de criação de uma nova entidade, totalizando 70 linhas. Aqui, as responsabilidades são mais misturadas. Neste código, você vai encontrar validação, consulta ao banco de dados, tratamento de erros, construção de respostas, etc. A definição do controlador no Express pode ser vista como mais ambígua, portanto você pode encontrar mais códigos como este. No Spring, por outro lado, tem aqui um único controlador onde cada método cuida de uma operação específica no banco de dados. Cada um desses métodos tem no máximo 10 linhas. Os códigos são bem menores, você pode notar que a quantidade de import é bem maior e o controlador cuida apenas de enviar a resposta correta para o usuário. Tudo é mais organizado e a definição de controlador é muito mais clara e específica.